Olá! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio da Vida Secreta dos Outros Casais. Como é que vocês estão? Por aqui está tudo ok. Já estou de regresso da minha escapadinha de fim de semana a Amsterdão. Para quem não sabe, para quem não seguiu os meus stories, porque eu deixei lá muitas imagens, muitas fotos e muitas explicações até do que vi em Amsterdão, mas para quem não sabe, fui com uma amiga visitar uma outra amiga que nós temos a viver em Amsterdão há cerca de um ano e fomos finalmente visitá-la, conhecer a casa dela, conhecer a cidade dela. Já tínhamos todas estado em Amsterdão, eu pelo menos já tinha visitado a cidade há cerca de 8 anos, sim, mais coisa, menos coisa. Portanto, já tinha estado lá há cerca de 8 anos com a minha irmã e a minha outra amiga já tinha estado lá o ano passado e, portanto, já todas tínhamos visitado a cidade, não é? A que lá vive, certamente conhece muito melhor do que nós, mas é incrível voltar onde já fomos felizes, é incrível ver como nós vemos as coisas de formas tão diferentes à medida que envelhecemos também, à medida que crescemos, à medida que nos tornamos até pessoas diferentes e é interessante que eu gostei muito mais de Amsterdão desta vez. Apanhei muito bom tempo também, apanhei céu limpo e céu azul, sem chuva, que é uma coisa que não é muito comum em Amsterdão, principalmente nesta altura do ano. Claro que esteve muito frio, mas a verdade é que tivemos muita sorte com o tempo. E porque também já tínhamos estado em sítios mais turísticos, acabamos por poder ver e fazer outras coisas que são igualmente lindas e maravilhosas, mas que se calhar não faríamos se tivéssemos que ir aos habituais pontos turísticos, como o Museu de Van Gogh, a Casa de Anne Frank, enfim, outros pontos que são obrigatórios, com algumas aspas, não é? Porque ninguém nos obriga a nada, mas que obviamente iríamos querer ver se não tivéssemos visto já e, portanto, não ir a esses locais ou passar só assim de uma forma muito mais breve foi positivo para podermos ver outras coisas também muito giras. E pronto, olhem, fui postando no Instagram algumas coisas, portanto também não vou estar aqui a repetir tudo o que eu vi, mas só dizer-vos que o mais especial de toda esta viagem foi poder partilhar estas experiências com as minhas amigas, com pessoas que nos amam e que nós amamos também. É tão importante nós termos estas experiências. Claro que nem toda a gente, eu sei que é um privilégio poder viajar. Viajar é sim um luxo, há muitas pessoas dizem que diz, viajar não é um luxo, depende do que nós considerarmos um luxo, não é? Mas a definição de luxo é uma coisa que não é essencial e de facto viajar não é essencial à nossa sobrevivência, como é óbvio, portanto viajar é um luxo que nem todas as pessoas podem ter, pode ser um luxo que seja importante para nós e para mim é, certamente uma coisa importante, há coisas que eu deixo de fazer para poder viajar, portanto é importante para mim, mas ainda assim sei que é um privilégio poder fazê-lo, mas então, fechando este parênteses só para vos dizer que é mesmo bonito podermos partilhar estas experiências com amigos, portanto, olha, se tiverem a oportunidade de viver este pequeno luxo, acho que vale muito a pena. Dizer-vos também que no dia da viagem de regresso, portanto, no dia de voo de regresso, nós decidimos apanhar um autocarro para Bruxelas, onde eu também já tinha estado, mas a minha amiga não, e portanto decidimos apanhar um autocarro para Bruxelas para podermos passear um pouco pelo centro de Bruxelas, conhecer um bocadinho. Óbvio que não tínhamos muito tempo, porque foi no dia do voo de regresso, ainda assim foi muito giro. Claro que também foi muito cansativo, porque tivemos que andar com as mochilas às costas, mas ainda assim foi fixe também podermos dar assim um checkzinho na cidade de Bruxelas. Aproveitei para passar pelo Parlamento Europeu, não entrei dentro do Parlamento, mas passei no Parlamento Europeu. Fizemos esta escapadinha a Bruxelas no dia a seguir ao resultado da primeira volta das eleições presidenciais e quanto a isso, queria dizer-vos que nós precisamos mesmo de votar com vista à democracia e com vista à liberdade, e neste momento só temos um candidato que nos garante estas coisas. O voto é livre, cada pessoa é livre de votar em quem lhe fizer sentido. Obviamente que vivemos em democracia e, portanto, se eu defendo a democracia, eu também sei que vou pagar as consequências pelo voto que o povo escolher, não é? Pelo candidato que o povo escolher. Ainda assim, enquanto psicóloga não sou isenta, a psicologia não é isenta, a psicologia também é social, também é política, também é sobre todas as pessoas, incluindo as minorias, como as mulheres, as pessoas negras, as pessoas LGBTQIA+, pessoas com deficiência, também é sobre dificuldades socioeconómicas. A psicologia é sobre todas estas pessoas e todas estas coisas e neste sentido gostava de lembrar-vos que neste momento só um candidato garante a democracia e a liberdade de todas as pessoas. Posto isto, e contadas as fofocas da semana, hoje vamos falar sobre um tema que tem dado muito que falar no meu Instagram. A semana passada eu respondi a uma pergunta no Tira Teimas sobre a sexualidade,
não é a espaço sexualidade, é sobre a sexualidade, a sexualidade, se for mais fácil assim, e recebi bastantes respostas a pedir mais informação, mais conteúdo sobre o tema, muitas dúvidas também sobre o que é que não é, e portanto decidi que fazia todo o sentido dedicar um episódio a este tema e portanto cá estamos nós para falar sobre isto. Antes de começar, só fazer este parênteses de que a sexualidade, ao longo dos últimos anos, aliás, desde sempre, na verdade, tem sido muito mal compreendida, muitas vezes não de uma forma julgadora, não porque as pessoas queiram efetivamente julgar este espectro, que também vamos perceber mais à frente, mas porque as pessoas confundem muitas vezes as definições. E é uma experiência bastante patologizada e por isso é que é tão importante nós falarmos sobre isto de uma forma clara e pormenorizada, para que deixem de haver dúvidas sobre sexualidade e para que se deixe de patologizar aquilo que na verdade não é patológico. E gostava de acrescentar ainda, antes de começarmos aqui no nosso tema, que este é um episódio bastante importante também, porque muitas pessoas que se encontram no espectro da sexualidade vivem anos a tentar perceber o que há de errado consigo, quando o que há, na verdade, de errado é o desalinhamento entre quem são e aquilo que lhes disseram que deviam ser. Portanto, não há nada de errado intrinsecamente com a pessoa, mas sim com a vivência social que esse desalinhamento entre quem são e aquilo que a sociedade espera delas, portanto, as expectativas que se colocam em cima destas pessoas. Posto isto, comecemos pelo início. E qual é que é o início? O que é de facto a sexualidade? Trazer-vos esta definição de que, do ponto de vista científico, a sexualidade é considerada uma orientação sexual. E por ser uma orientação sexual, portanto, a definição que nós fazemos de orientação sexual é que é autodeterminada, não é? Portanto, a pessoa autodetermina e tem a ver com a atração que nós sentimos por um determinado grupo de pessoas. No caso da orientação sexual heterossexual, seria pessoas do sexo ou género oposto, na homossexual do mesmo género, enfim. Portanto, aqui na sexualidade, ela é caracterizada pela pouca ou nenhuma atração por outras pessoas, independentemente do seu género ou do seu sexo biológico. E nós aqui não estamos a falar de ausência de desejo, ausência de excitação, ausência de prazer ou até de orgasmo, não é sobre isso. É sobre a atração sexual que não existe ou que é muito pouca por outras pessoas. Eu sei que isto está a parecer confuso, por isso vamos clarificar aqui alguns conceitos. O que é que se entende por atração sexual? A atração sexual é aquilo que nós chamamos de um interesse sexual direcional, ou seja, é sobre o quem. Por quem é que nós nos sentimos atraídos sexualmente? Nós sentimos atração sexual quando o nosso interesse em ter uma satisfação sexual é sobre uma pessoa específica. Portanto, é sobre o Brad Pitt, é sobre a Angelina Jolie, é sobre, enfim, outra pessoa qualquer. Portanto, é quando de facto a atração existe direcionada a uma pessoa específica. E a atração pode existir, a atração sexual pode existir sem que haja vontade de agir sobre essa mesma atração. E pode inclusive até nem gerar qualquer tipo de comportamento sexual. Pode ser uma atração que obviamente está dirigida, mas que não gera vontade de agir sobre isso. É diferente do desejo, porque o desejo sexual já se caracteriza por um interesse mais motivacional. Portanto, não é tão direcional, não está direcionado a uma pessoa específica, é motivacional. É sobre o quê? É sobre a motivação. O que é que me faz ter desejo e quanto desejo é que eu tenho. Portanto, o desejo é sobre a vontade ou o impulso de ter uma experiência sexual que pode existir de diversas formas, de diversas maneiras. Com uma pessoa por quem nos sentimos efetivamente atraídos, portanto pode haver atração e desejo, né? Portanto existe a direção e existe a motivação, portanto com uma pessoa por quem nos sentimos efetivamente atraídos, mas também pode acontecer com uma pessoa random por quem não nos sentimos atraídos, ou também pode acontecer sentirmos desejo e querermos satisfazê-lo connosco próprios, ou com recurso a brinquedos, ou com recurso a outras formas de obtenção de prazer. Portanto, o desejo é muito mais sobre o quê, o que fazer, o que é que eu quero fazer, quero masturbar-me, quero ter sexo penetrativo, quero, enfim, do que quem. E o desejo pode também, portanto, também é quantitativo, também pode aumentar e diminuir ao longo do tempo, aparecer ou desaparecer consoante o contexto, consoante o nosso estado emocional, o estado da relação, se me sinto mais cansada, mais estressada, etc. Portanto, aí dizermos que o desejo também é sobre o quanto,
não é? Portanto, também tem a ver com quantidade. E depois temos um outro conceito também importante que é o comportamento sexual, que diz respeito àquilo que nós fazemos. Portanto, se eu tenho ou não tenho relações sexuais, com quem tenho essas relações, com que frequência, que motivações existem até para para querer ter esse comportamento. E eu digo muitas vezes isto nas minhas consultas, até noutros contextos, mas reforçando aqui, que aquilo que nós sentimos e aquilo que nós fazemos não são a mesma coisa e não se determinam mutuamente. Portanto, eu não sou o que eu penso, nem sou o que eu sinto, eu sou o que eu faço. Nós somos o que fazemos, não somos o que pensamos nem o que sentimos. E, portanto, se aquilo que eu sinto não determina aquilo que eu faço, nem aquilo que eu faço determina aquilo que eu sinto, então significa que ter sexo não prova que eu sinto desejo ou que eu sinto atração. Tantos anos disto em relações do século XIX, gente, tantos anos disto. E não ter sexo também não prova o contrário, né? Quantas vezes é que no século XIX tantas mulheres tinham sexo sem qualquer desejo ou atração pelas pessoas com quem estavam casadas, muitas vezes também, não é? Portanto, não, uma coisa não determina a outra. E portanto, o que eu quero dizer com isto é que alguém pode sentir atração sem sentir desejo, portanto, eu posso achar alguém sexualmente atraente, mas não querer envolver-me sexualmente com a pessoa. Eu posso também sentir desejo por alguém sem ter uma atração por essa pessoa, posso ter vontade de ter sexo sem ser por uma pessoa em específico, portanto tenho só uma vontade geral e tenho sexo com uma pessoa sem sentir atração por ela, e pode acontecer também eu não ter nem atração, nem desejo, e ainda assim eu querer ter sexo por outras razões que não sejam essa mesma atração e esse mesmo desejo. Nós não podemos reduzir a complexidade da experiência sexual humana, ela é muito complexa. E estes três conceitos, ainda que muitas vezes estejam a acontecer em simultâneo, nem sempre eles se determinam mutuamente, ok? E portanto, voltando à sexualidade, a sexualidade define-se como esta pouca ou nenhuma atração por outras pessoas. Portanto, não há uma direcionalidade na atração que a pessoa sente, independentemente do sexo ou do género da pessoa, ainda que estas pessoas possam experienciar desejo sexual e até ter sexo. Podem levar a cabo um comportamento sexual. Estou a ser clara, tenho receio de não estar a ser clara o suficiente. Nós falávamos também há pouco da sexualidade ser uma orientação sexual e, tal como nas outras orientações sexuais, não é uma caixa rígida, não é uma caixa fechada, é um espectro. E dentro daquilo que nós chamamos de o espectro ACE, portanto é o nome que se dá ao espectro da sexualidade, é o espectro ACE, existe, que by the way, isto é importante, o espectro ACE, portanto o espectro da sexualidade é o A na sigla LGBTQIA+, portanto esse A é para a sexualidade, mas dentro deste espectro ACE nós temos muita coisa. Nós temos pessoas que nunca sentem atração sexual, nunca sentem, nunca sentiram. Temos pessoas que sentem atração sexual, mas muito raramente e sobre condições muito específicas, por exemplo. Temos pessoas que sentem atração sexual, mas só depois de terem criado uma ligação emocional com a pessoa, uma ligação profunda, aquilo que nós chamamos de demissexualidade. Portanto, a demissexualidade pode enquadrar dentro do espectro da sexualidade. Temos pessoas que até podem sentir atração sexual, mas não têm desejo, não sentem qualquer desejo de agir sobre essa atração, portanto, não têm qualquer vontade de se envolver num comportamento sexual. Portanto, existem diversas experiências dentro da sexualidade e a comunidade científica reconhece cada vez mais esta diversidade. Inclusive, existem organizações como a Sexual Visibility and Education Network, que têm ajudado muito a consolidar este conhecimento sobre o espectro ACE, e acho que é mesmo importante nós falarmos sobre isto. E a mensagem que quero mesmo passar-vos, assim, numa fase inicial deste episódio, é esta ideia de que não existe uma forma certa ou errada de estar no espectro da sexualidade. Ok? Isto é mesmo importante. Não existe uma forma certa ou uma forma errada. Existem tantas experiências dentro de um espectro. Aliás, eu até vou arriscar e dizer que não existem duas experiências iguais. Não existem. Ok? Tal como em qualquer outra orientação sexual. Outro ponto que vos gostava de trazer sobre isto é que, ainda que a sexualidade possa de facto ser um espectro, é importante nós fazermos uma distinção clara entre o que é estar no espectro ACE
e aquilo que é ter o desejo sexual diminuído. E isto é muito importante também, porque há muitas pessoas que confundem estas duas experiências, estes dois conceitos. A sexualidade é estável ao longo do tempo. Ela não existe como perda de algo que já existia, isto é mesmo importante. A atração por outras pessoas e até mesmo o desejo sexual por outras pessoas não sofre grandes mudanças ao longo do tempo, ok? Portanto, está presente muitas vezes já na adolescência, que é uma altura em que há uma discrepância de atração e de desejo bastante maior em relação aos pares. Portanto, é bastante maior do que na idade adulta, porque a adolescência é uma fase em que este despertar para a atração e para o desejo começa e chega em grande força. Portanto, é estável ao longo do tempo, não há nada que se perde ou que diminua, não sofre grandes mudanças ao longo da vida da pessoa, ok? Pelo menos numa fase inicial. E mais importante de tudo, e isto é mesmo importante também, não é vivida como um problema interno, é vivida como um conflito externo, que são coisas diferentes. Ou seja, a pessoa não vive a pensar que algo de errado se passa consigo porque está desconfortável ou gostaria que as coisas fossem diferentes de si para consigo própria. Portanto, não é interno, não é do género. Eu acordo um dia e digo assim: eu gostava que isto fosse diferente, porque é que isto estava tão bem e agora já não está tão bem? Não é assim que acontece. A pessoa vive em desconforto, sim, a pessoa vive em sofrimento, sim, mas vive por haver um conflito externo. O conflito é com os outros, com a sociedade. O conflito é com aquilo que a sociedade ensinou que esta pessoa deveria ser e que lhe diz que ela deveria ser XYZ, que é estranha se não for diferente e que se não sentir determinadas coisas, que não sente, não é, no caso, é diferente e é estranha e não encaixa, ok? Portanto, o conflito não há um problema interno, há um conflito externo, que é diferente daquilo que acontece quando estamos a falar de um desejo sexual diminuído, de um desejo sexual que sofre uma alteração ao longo do tempo. E aqui já podemos estar a falar de outros fatores, que é o desejo sexual acontecia de uma determinada forma e toda a gente tem o seu, não é? Não existem dois desejos sexuais iguais, ele é, enfim, determinado por diversos fatores imensos mesmo. Portanto, temos fatores biológicos, fisiológicos, psicológicos, emocionais, físicos, tudo. E, portanto, sociais, culturais. E, portanto, o desejo sexual sofre alterações ao longo do tempo, e aí já estamos a falar de, por exemplo, stress, depressão, burnout, a toma de alguma medicação, haver conflitos na relação, estar a passar por uma fase de vida difícil ou estar a passar por uma fase do ciclo menstrual diferente, enfim, existe alguma razão que faz com que o desejo oscile ao longo da vida, oscile ao longo do tempo, e isso também pode acontecer, fazendo este parênteses, obviamente para pessoas que estejam no espectro da sexualidade, mas de uma forma geral, quando falamos de um desejo sexual diminuído, estamos a falar à partida deste tipo de influência, portanto, existe influência de algum fator interno ou externo na pessoa que esteja a diminuir o desejo. E é por isso que dizemos que, geralmente, é importante avaliar se o sofrimento é intrínseco ou se vem destas pressões externas. E são perguntas importantes de se fazer, que é, como é que era antes? O desejo sempre foi assim? Houve alguma mudança ao longo do tempo? Quando é que mudou? Há quanto tempo é que mudou? Como é que a pessoa se sente com esta mudança? Como é que esta mudança está a ser recebida? Tudo isto é muito importante, ok? Porque, regra geral, o sofrimento de uma pessoa que está no espectro da sexualidade não está na diminuição do desejo em si, o desejo ser diminuído ou inexistente, está na sociedade e nos desafios que a pessoa enfrenta externos, portanto, desafios sociais que a pessoa enfrenta e que também vamos falar mais à frente. Portanto, com isto quero dizer-vos que a sexualidade não é um trauma não resolvido, não é uma forma de repressão sexual, não é sobre a pessoa ter medo da intimidade, não é considerada uma disfunção sexual também, como por exemplo é o caso da diminuição prolongada do desejo, não é? Não é um problema hormonal, não é uma fase passageira, pelo menos por definição, não é nada dessas coisas, ok? É uma orientação sexual que deve ser vista desta forma e respeitada como tal. Outra coisa que também acontece muito é esta ideia de que as pessoas que estejam no espectro ACE tenham alguma dificuldade noutras áreas relacionais, noutras áreas relacionadas até com a espaço sexualidade. O que na verdade não é verdade. As pessoas que estão no espectro da sexualidade também se apaixonam, também se vinculam aos outros, também sentem afeto, também querem carinho e amor e contacto, também são calorosas nessa procura romântica
E obviamente também sentem essa atração romântica. E eu agora estou a dizer isto e parece que estou a ensinar o ABC às crianças. Mas acho que é importante, pronto, há muitas pessoas que nunca contactaram com esta, enfim, com este grande A da sigla LGBTQIA+, e portanto acho que é importante falarmos sobre isto. Enfim, fechado parênteses, só dizer que, obviamente, estas pessoas também sentem atração romântica, ou não, porque dentro do espectro da sexualidade também existem várias combinações de atrações românticas. Portanto, nós sentimos atração sexual, que já percebemos que se define como um interesse sexual direcionado a alguém, mas também existe a atração romântica, que se define como um interesse romântico direcionado a alguém, e aqui no caso nós podemos ter várias combinações possíveis de atrações românticas, como uma pessoa ser heterorromântica, homorromântica, birromântica, arromântica. E o que é que isto significa? Uma pessoa heterorromântica é uma pessoa que se interessa romanticamente por pessoas do género oposto, homorromântica do mesmo género, birromântica de ambos ou nenhum género em específico. Aqui também podíamos incluir a questão do ser panromântico, não é? Que é um termo, o birromântico é um termo que está a cair cada vez mais e que faz todo sentido que caia. Todo um tema para um outro episódio, talvez. E o aromântico, que era aqui que me queria focar, que são pessoas que não sentem também atração romântica, para além de não sentirem atração sexual, não sentem também vontade ou interesse de se envolver romanticamente com outra pessoa. Dizer-vos também que existe muito esta ideia de que as pessoas que estão no espectro da sexualidade não têm relações sociais e relações românticas por estarem precisamente no espectro, o que me parece bastante redutor e injusto até. E esta dúvida por si só carrega bastante camadas, não é? Porque quando nós questionamos do género, então, mas se esta pessoa é uma pessoa assexual, então talvez ela não tenha relações com os outros. Isto carrega muito peso, esta pergunta, porque pensar que alguém não se relaciona com os outros por não ter atração sexual ou interesse sexual por outras pessoas, só demonstra o quanto nós vivemos obcecados com o sexo. Nós vivemos culturalmente e socialmente obcecados com o sexo. Isto é verdade. Isto é verdade. Esta pergunta diz muito sobre a nossa cultura de obsessão com a sexualidade e com o sexo, e diz muito mais sobre essa mesma cultura do que propriamente sobre a sexualidade. Porque nós vivemos numa sociedade que mede, isto é factual, que mede a saúde de uma relação pela frequência com que o casal tem sexo. Interpreta o sexo como uma prova de amor por alguém, o que me parece mesmo muito redutor. E apesar de isto ser obviamente errado do ponto de vista das relações, não é? Porque há imensas relações que prosperam e que são felizes, etc., não havendo envolvimento sexual, mas apesar disto ser absolutamente errado, deixem-me dizer-vos também que, mesmo que fosse verdadeiro, há pessoas no espectro ACE que têm sexo sim, porque existem imensas razões para ter sexo, que não apenas a atração e o desejo sexual. As pessoas fazem sexo também porque escolhem ter sexo, porque querem satisfazer o parceiro, porque querem aliviar tensão muscular, porque querem aliviar tensão sexual até, mesmo que não exista atração e desejo, porque querem sentir-se menos estressadas, menos ansiosas, menos tristes, porque querem estar mais próximas do outro do ponto de vista da intimidade e da proximidade emocional, porque querem aumentar o vínculo, por curiosidade até pelas sensações corporais, porque querem cimentar um compromisso, sei lá. Há mais de 150 razões diferentes para ter sexo. Eu tenho um post no meu Instagram sobre isto. Há mais de 150 razões para ter sexo, inclusive até vou fazer isto. Depois de partilhar este episódio, quando o episódio sair, vai sair no dia a seguir a eu gravar isto, portanto, amanhã este episódio vai sair e eu vou publicar também este post logo a seguir a fazer a partilha do episódio, para vocês poderem ir lá e ver o post. Mas pronto, isto para dizer que é claro que as pessoas no espectro da sexualidade também têm sexo, se quiserem, obviamente. E é claro também que há pessoas no espectro que não têm sexo e nenhuma destas opções, ou pessoas também, é por si só um problema. Nenhuma das opções é mais ou menos errada, mais ou menos certa. Nós precisamos de começar a destigmatizar estas experiências e a destigmatizar, acima de tudo, experiências que não sejam semelhantes à nossa ou à norma. Aquilo que está descrito na ciência é que não existe um diagnóstico para não sente desejo. Se não houver sofrimento clinicamente significativo, não há um diagnóstico para a pessoa. Portanto, a sexualidade é uma orientação sexual exatamente
por causa disso, é autodeterminada. A menos que exista um sofrimento clinicamente significativo, nós não fazemos o diagnóstico. E mesmo esse sofrimento clinicamente significativo também precisa de ser contextualizado. Este sofrimento vem realmente da pessoa, vem porque a pessoa está a sofrer, porque o desejo está diminuído, porque ao longo do tempo diminuiu, porque aconteceu isto, ou este sofrimento clinicamente significativo vem da invalidação constante por parte da sociedade, por parte das famílias, por parte dos pares, por parte dos parceiros românticos. Importante pensar sobre isto. Porque há muitas pessoas no espectro da sexualidade que passam anos em consultas a tentar corrigir, com muitas aspas, algo que não está errado. Portanto, algo que não precisa de correção. E isto tem um nome. Isto tem um nome e chama-se violência epistémica, que é uma violência estrutural que acontece quando as formas de pensar de certos grupos maioritários são impostas como universais aos grupos minoritários. Eu disse maioritários há bocado? Maioritários. Portanto, as formas de pensar de grupos maioritários são impostas como universais a grupos minoritários, o que faz com que essas mesmas experiências dos grupos minoritários sejam silenciadas e deslegitimadas, existe? Não legitimadas. Ok? O que me leva a outro ponto que também quero muito trazer sobre este tema, que é sobre os impactos emocionais, sociais e relacionais da sexualidade na vida das pessoas. E nós precisamos mesmo de falar sobre isto porque o maior impacto da sexualidade raramente vem da orientação sexual em si, como já falamos, mas do mundo à sua volta, e o mundo somos nós, né? O mundo é a sociedade em que estamos inseridos. E, portanto, em termos emocionais, muitas pessoas no espectro ACE crescem com esta sensação constante e persistente de não pertença ou de defectividade, ou seja, eu sou defeituosa, alguma coisa de errado se passa comigo, eu não sou normal, eu não pertenço. E isto não acontece porque de facto a falta, porque sentem de facto a falta de sentir a atração sexual por outras pessoas, isto acontece porque desde muito cedo percebem que não experienciam algo que lhes foi apresentado como universal. E isto gera uma grande confusão identitária. Mas afinal, o que é que se passa comigo? Porque é que eu sou diferente? O que é que eu estou a fazer de errado? E este autoquestionamento constante leva muitas vezes a sentimentos de não pertença, vergonha, culpa, principalmente porque a sociedade está constantemente a insinuar que nós devíamos estar a sentir-nos atraídos, que nós devíamos estar a sentir desejo, que nós devíamos estar a namorar e a ter sexo. Então, e os namorados? E quando é que namoras? Já tiveste sexo? E como é que foi? E como é que não sei o quê? E aquilo que os estudos nos mostram é que a exposição repetida a esta ideia de que o desejo sexual é obrigatório, de que a atração sexual é obrigatória também, pode levar à internalização de narrativas deficitárias, como já falamos. Portanto, não sentir desejo passa a ser vivido como uma falha. Eu estou a falhar, eu sou defeituosa. Mesmo quando não existe nenhum sofrimento em relação a isso, pelo menos nenhum intrínseco. É externo, é social. E pode levar, inclusive, à ansiedade social, à ansiedade antecipatória em contextos sociais, à ansiedade até em contextos românticos. O medo de, eu vou ser descoberta, as pessoas vão perceber que eu não sinto atração por esta pessoa, que eu não sinto desejo por esta pessoa, por ter sexo. As pessoas sentem-se pressionadas a mentir sobre algo que elas nem sabem muito bem explicar, principalmente na adolescência ainda. Porque nunca ninguém lhes explicou também. E por isso é que é tão importante estarmos a falar sobre isto hoje. Depois existe também um impacto social, como é óbvio, onde a sexualidade é profundamente invisibilizada. E aqui gostava de vos trazer esta ideia de que nós não temos linguagem, nós não temos modelos, nós não temos histórias, nós não temos representatividade da experiência sexual em lado nenhum. Temos em duas séries que são super importantes e que super recomendo, que temos em Sex Education, portanto uma delas é Sex Education, existe uma personagem que está no espectro da sexualidade e onde se fala sobre isso, ainda que seja pouco explorado, acho que é mais explorado na terceira season, acho eu, já não me lembro bem. E temos também uma personagem em Heartstopper que também não focam muito nessa parte, mas também existe e há essa representação da sexualidade e também é muito fixe. A série também é muito bonita, Heartstopper, portanto super recomendo. Mas isto para dizer que esta falta de representação coloca muitas pessoas numa posição de comparação, porque se eu não tenho representação de pessoas que estão a viver uma experiência semelhante à minha, então eu não tenho termo de comparação em relação à minha experiência. Os meus termos de comparação são os meus pares, e os meus pares só falam de crushes, desejo, sexo, relações, pornografia, enfim.
E a sensação de eu estar sempre fora da conversa, ou a sensação de que eu não compreendo nem me identifico com esta vivência, pode ser muito avassaladora. E como é óbvio, esta comparação também fragiliza muito a autoestima da pessoa e só reforça ainda mais o afastamento social, o isolamento social. Mesmo que anteriormente as pessoas até estivessem socialmente integradas. Aqui falando se calhar mais especificamente desta fase da adolescência. Gostaria de acrescentar também que há uma invalidação pouco explícita, ou seja, não é muito óbvia, mas acontece também por parte dos pares e dos familiares e dos amigos e das pessoas à nossa volta, que vem disfarçada de comentários bem intencionados, como por exemplo, já tens um namorado? Se calhar ainda não conheceste a pessoa certa. Isso vai passar, isso só vai, tu só precisas é de conhecer a pessoa certa. E isto são comentários que são, ainda que possam ser bem intencionados, com muitas aspas, são profundamente intrusivos e minimizam ou inviabilizam a experiência sexual. Portanto, é muito importante estarmos atentos a isto. Queria também falar-vos sobre os impactos nas relações íntimas, nas relações românticas, não é? Que existem, se existirem, como é óbvio existem, não é? Relações existem sempre, mesmo que não sejam românticas, portanto, relações íntimas existem sempre, nem que sejam de amizade ou familiares, mas falando especificamente nas relações íntimas que também, está ótimo, nas relações românticas que também existem, obviamente, para algumas pessoas que estão no espectro, estes impactos podem ser bem mais intensos porque mexem com a própria questão, não é? Mexem com a própria assexualidade. E muitas pessoas que estão no espectro ACE são vítimas de, olhem, por exemplo, de ghosting. Isto foi uma das perguntas que me fizeram, não é? Sempre que eu digo que estou no espectro da sexualidade, as pessoas fazem-me ghost, nas dating apps, por exemplo. Também acontece muitas vezes irem em dates com pessoas que estão constantemente a desvalorizar a sua orientação sexual. Então se é porque nunca estiveste com a pessoa certa. Eu vou-te convencer, eu vou-te estimular, eu vou-te tratar. E isto é terrível, terrível mesmo. E muitas vezes também acontece de as pessoas que estão no espectro da sexualidade começarem a pensar coisas como, bem, se esta pessoa está disposta a lidar comigo e a fazer com que isto funcione, mesmo que tenha que me convencer e que achar que me vai tratar, então talvez eu possa ceder para ver se esta relação funciona. Isto às vezes vem de um lugar até de carência pelo romântico, pela intimidade e pelo... Bem, enfim, não tanto pelo sexual, mas mais pela parte do romântico. E isto pode ser particularmente problemático, porquê? Porque leva não só a dinâmicas de cedência que nós já sabemos que não são saudáveis, porque ceder não é consentir, não é? E obviamente também pode trazer uma maior exaustão emocional à pessoa e até menor satisfação conjugal, porque quem é que está satisfeito numa relação onde estamos constantemente a sentir pressão para corresponder a coisas que não queremos corresponder, em primeiro lugar, e atenção que eu disse não queremos, não disse não conseguimos, porque não é sobre conseguir, é sobre querer. E isto pode levar a um desgaste muito grande, não é? E até mexe com questões de autoestima e de dinâmicas de poder que me parecem bastante problemáticas. E, portanto, uma pessoa que está no espectro da sexualidade, ficar numa relação e forçar-se a relações sexuais que não quer ter, também me parece bastante problemático, portanto, não façam isso. Acontece também, por outro lado, e gostava de vos trazer este lado, os parceiros que não estão no espectro da sexualidade mas estão numa relação com uma pessoa assexual, também se poderem sentir frustrados, obviamente, e muitas vezes rejeitados, que atenção, que não estão a ser rejeitados, mas pode ser essa a sensação, e até personalizarem de alguma forma a situação. O que é que significa personalizar? Significa sentir que o problema sou eu. Quando não é, como é óbvio, mas esta ideia de, se calhar o problema sou eu, se calhar esta pessoa já não me deseja, e uso aqui a palavra já, porque no início da relação pode haver uma tendência para uma maior cedência da parte da pessoa que está no espectro da sexualidade, enfim. E portanto isto depois começa a gerar muita culpa, muito ressentimento e havendo pouco conhecimento sobre o tema e pouca comunicação também, pode gerar muito sofrimento para ambas as pessoas. Posto isto, eu gostava de vos trazer qual é que é o ponto comum de todos estes impactos, os sociais, os emocionais e os relacionais. E é, se nós pensarmos, a invalidação e a incompreensão, que é o que nós estamos aqui a fazer hoje e a combater hoje. Porque, de facto, relações com uma pessoa no espectro ACE podem resultar, sim. Elas podem resultar, como é óbvio, mesmo que a outra pessoa não esteja no espectro, se não houver esta incompreensão e esta invalidação.
É óbvio que não vão resultar se estiverem sempre na esperança secreta de que o outro mude, se o sexo for visto como uma obrigação conjugal, se forem usar a culpa como estratégia para o outro fazer o que vocês querem. Claro que não vão resultar assim, mas funcionam se se conversar abertamente sobre o tema de forma mesmo honesta e se houver até uma negociação mais consciente, que não é o mesmo que sacrifício, atenção. É, no fundo, uma negociação daquilo que um pode ceder em prol do outro, obviamente nos limites daquilo que é confortável, e nos limites daquilo que faz sentido para a relação. E pode haver, por exemplo, até uma redefinição daquilo que é a intimidade e a sexualidade do casal, até porque a sexualidade é mesmo muita coisa, e se as experiências de cada um, que no fundo são tão diferentes e trazem desconforto por razões diferentes, forem vistas e validadas pelo outro. Portanto, pode resultar sim se houverem todas estas situações a acontecer em simultâneo. E portanto, queria dizer-vos também que a compatibilidade sexual numa relação não é igual a frequência sexual. Quando nós dizemos, nós somos muito compatíveis sexualmente, não é só sobre frequência e qualidade da relação sexual. É também sobre gestão de expectativas, valores a ter em consideração quando falamos em sexualidade, o significado que se dá ao sexo e à intimidade sexual numa relação, o respeito para com o desejo e a atração do outro. Enfim, é tudo isto. A compatibilidade sexual é tudo isto e não é só sobre frequência. Então, o que é que podem fazer estes casais para fazer dar certo? Portanto, casais em que uma das pessoas de facto está no espectro da sexualidade e a outra não. Em primeiro lugar, podem normalizar que a incompatibilidade pode existir. E aqui falamos, obviamente, da incompatibilidade em termos de atração e desejo. Um dos passos mais difíceis, mas também mais honestos, é nós aceitarmos que o amor não resolve tudo e que há pessoas que gostam profundamente uma da outra, mas enfrentam incompatibilidades que não conseguem contornar. E, portanto, normalizar isto retira logo esta ideia de que nós estamos a falhar e ajuda-nos a sair desta lógica de que um de nós vai ter que ceder, porque nós vamos ter que compatibilizar, porque nós nos amamos. E, portanto, o amor não resolve tudo e há incompatibilidades que não vão ser, que vão ser incontornáveis. E, portanto, normalizar isto é meio caminho andado para perceber isto é sustentável para nós, tal como somos agora e não com o que pode acontecer no futuro. Nós conseguimos viver uma relação e fazer resultar se um de nós estiver no espectro da sexualidade e o outro não. Isto é a coisa mais importante quando estamos no espectro e entramos numa relação. Perceber que há coisas que o amor não vai resolver. E está tudo certo, se calhar esta não é a pessoa com quem vais ter uma relação. Outras pessoas virão. Segunda coisa, separar aquilo que é atração e desejo daquilo que é o romântico. Portanto, de um lado temos a atração e o desejo sexual e do outro lado temos o desejo romântico e o amor. E é muito importante trabalhar, sobretudo com o parceiro que não está no espectro, esta tendência automática que nós temos para interpretar a não atração sexual como uma rejeição, como falta de amor, como falta de desejo pela pessoa que tu és. Isso não é verdade. Portanto, uma coisa é eu não te desejar sexualmente, eu não sentir atração sexual porque isto é a minha orientação sexual. Outra coisa é eu não te desejar em termos de identidade, de amor, de procura de afeto, de procura de carinho. E os estudos mostram que esta personalização, como já falamos, não é? O tornar pessoal, isto é sobre mim, eu estou a ser rejeitado, a culpa é toda minha. Os estudos mostram que esta personalização é um dos maiores gatilhos de conflito num casal em que há a partir desta incompatibilidade na orientação sexual. E por isso é que é tão importante nós reforçarmos repetidamente que a orientação sexual de alguém não é sobre ti, é sobre esse alguém. Não é? A orientação sexual da tua parceira é sobre ela, não é sobre ti. Ok? Depois, outra coisa que vos queria trazer é redefinir a intimidade para lá ou para além do sexo. Casais que funcionam melhor são aqueles que conseguem alargar o conceito de intimidade, principalmente no que diz respeito à sexualidade. Conseguem perceber que estar próximo emocionalmente do outro é também intimidade sexual. O toque não sexual é também intimidade. Pequenos rituais de cuidado e de carinho e de amor
são intimidade. O humor é intimidade. Projetos comuns, linguagem de um amor clara. Linguagem de amor clara era o que eu queria dizer. Isto tudo, o conceito de intimidade engloba todas estas coisas. O rir à gargalhada juntos. É claro que todas estas coisas não vão substituir o sexo, mas é importante que nós consigamos alargar este conceito para garantir que a relação não fica refém de uma única forma de intimidade, de uma única forma de estarem próximos e ligados. Há muitas mais formas. Outro ponto também importante é trabalhar o consentimento, e isto é mesmo trabalhar o consentimento assim radical, sabem? Consentimento radical, que é sexo consentido não é o mesmo que sexo desejado, ok? Eu posso consentir e não desejar aquele sexo. E é importante que a relação seja um espaço onde a pessoa que está no espectro da sexualidade se sinta verdadeiramente livre para dizer que não. Qualquer resquício de pressão que possa existir, por muito pequenina que seja, não é saudável. Porque esta pessoa está numa situação de maior vulnerabilidade por estar no espectro da sexualidade e sentir todas estas pressões externas, ainda para mais estando numa relação com um parceiro que não está no espectro, muitas mais pressões para dizer que sim. E, portanto, é mesmo importante que esta pessoa se sinta mesmo muito livre para dizer que não, sem qualquer consequência para a relação, sem qualquer consequência para o vínculo emocional que tem com esta pessoa, sem qualquer sentimento de culpa. Porque quando o não é de facto livre, o sim passa a ter um peso ainda maior e ainda melhor. Portanto, quando eu digo que não e a outra pessoa pode confiar no meu não, então o meu sim é mesmo um sim. Isto acontece não só na sexualidade, mas também noutras áreas da nossa vida. Quando eu tenho amigas que me dizem que não quando é um não. Portanto, se eu convido uma amiga para ir sair e ela me diz, olha, hoje não quero, hoje não, eu respeito, não é? Respeito e está tudo certo. Quando eu volto a convidar e ela diz que sim, eu acredito no sim dela, sabem? Eu fico do género, esta pessoa quer mesmo ir comigo a este sítio. Porque senão ela dizia-me que não, ela não tem nenhum problema em dizer que não e eu também não tenho nenhum problema em ouvir um não. Portanto, quando há espaço para dizer que não, o sim é mais confiável. E acreditem que quando o sim é mais confiável, nós vamos muito mais confiantes e felizes para aquela relação, seja ela sexual ou até para ir jantar com uma amiga. Certo? Depois, uma outra coisa é explorar soluções fora do modelo monogâmico tradicional. O que é que eu quero dizer com isto? Há muitos casais que consideram até de forma muito refletida, obviamente, de forma muito conversada, com muita comunicação, a não monogamia. Ou até outras formas de obtenção de prazer que não sejam mais tradicionais ou convencionais, assim que se diz, ou convencionais. Ou até, nada a ver com a não monogamia, usar aqui a masturbação como principal via de expressão sexual. Portanto, o parceiro que não está no espectro pode usar a masturbação como forma de obtenção de prazer, sem trazer esse seu desejo e essa sua vontade sexual para a relação. É óbvio que isto não será desejável para todos os casais e está tudo certo com isso, mas nós aqui não fazemos moralismos e não julgamos as hipóteses que existem em cima da mesa e há muitos casais para quem isto poderá fazer sentido, portanto, aqui deixo esta solução também, que é procurar formas de ambos estarem confortáveis e satisfeitos fora do modelo tradicional. E aqui, neste caso, só acrescentar que precisamos, obviamente, de definir expectativas, haver acordos muito explícitos sobre o que pode ou não pode funcionar, que estratégias é que existem para lidar com o desejo, por exemplo, eu importo-me que tu faças X, mas não me importo que faças Y. Eu importo que tu vás não sei o quê, mas não importo que não. Portanto, perceber muito bem aquilo que pode ou não funcionar. Dizer também que é muito importante que se fale numa linguagem própria sobre o tema, uma linguagem comum para falar sobre o tema, porque muitos conflitos também se mantêm porque o casal não sabe comunicar sobre o tema, não tem palavras para definir o que está a acontecer e muitas vezes estão ambos a usar palavras diferentes para a mesma coisa, porque não conseguem encontrar-se numa linguagem própria e, portanto, é importante nós definirmos aqui alguns termos, algumas metáforas, algumas palavras que sejam realmente certeiras naquilo que o outro está a sentir. Quem sabe até usá-las mesmo. Eu sinto culpa, eu sinto pressão, eu sinto-me triste, eu sinto-me frustrada, eu sinto-me rejeitado, eu não tenho vontade, eu não te desejo. Usar mesmo palavras que o outro consiga entender de facto, porque isto ajuda a comunicar sem ferir. E eu sei que algumas palavras usadas desta forma, como eu disse agora, podem parecer bastante danosas, mas se nós conseguirmos comunicar sobre elas previamente e sobre o significado delas, à partida vão ajudar a não ferir o outro.
É claro que isto são relações onde se precisa também de reavaliar a relação ao longo do tempo. É óbvio que o que funciona numa fase pode deixar de funcionar noutras fases, e os casais saudáveis, mais saudáveis até, são aqueles que revisitam acordos, reavaliam necessidades. É importante nós termos permissão para mudar de ideias em qualquer que seja a relação, seja de amizade, familiar, romântica, tudo. É importante nós sentirmos essa vontade para poder mudar de ideias, para que ninguém fique preso em decisões antigas que já não nos servem por medo de desiludir o outro. Isto só vai acumular ressentimento na relação. Portanto, reavaliar a relação, reavaliar as condições, reavaliar as necessidades, as cedências, as expectativas, tudo. E como é óbvio, como não podia deixar de ser, procurar ajuda profissional, seja individual, obviamente que individual não é para mudar a orientação sexual de alguém, mas para aprender a gerir e a lidar com os desafios específicos que essa orientação sexual pode trazer, ou até em casal, para perceber como é que o casal pode lidar com esta mesma situação. Portanto, procurar ajuda pode ser uma excelente hipótese também. Queria deixar-vos também que esta ideia de que precisamos de aceitar que todas as saídas são possíveis, não é? Há casais que se ajustam e conseguem viver plenamente nos termos e condições que definiram, há outros casais que lá está, como eu falei há pouco, cujas incompatibilidades falaram mais alto e, portanto, o amor não conseguiu segurar a relação e está tudo certo com isso, porque a verdade é que não é a sexualidade que faz com que isso aconteça, é a incompatibilidade com a pessoa com quem estamos. E, portanto, isto é sobre nós não termos encontrado a pessoa que fará com que resulte, não é sobre a sexualidade, eu posso garantir-vos. Mesmo, e quero mesmo deixar esta mensagem, não é a tua orientação sexual que define se a tua relação vai ter sucesso, é a pessoa em contacto contigo, obviamente, portanto, a dinâmica que criam e a pessoa que encontraste para que isso pudesse acontecer. E pronto, malta, é isto que tenho para vocês hoje. Espero ter ajudado a conhecer, para quem não conhecia, um pouquinho mais do espectro da sexualidade. Quem sabe abrir até os vossos horizontes em relação a outras pessoas que tenham na vossa vida e que estejam neste processo de se descobrir como pessoa no espectro ACE. Enfim, acho que é mesmo importante falarmos sobre este tema porque nós não sabemos o que é que as pessoas à nossa volta estão a viver e a passar. E, portanto, olhem, digam nos comentários o que pensaram sobre isto. Vou gostar muito de ler os vossos inputs sobre isto. Já sabem que me podem enviar as vossas histórias, dúvidas, confissões, inquietações para o link que eu deixo na descrição do podcast e na descrição do episódio também. E não se esqueçam de me seguir aqui no Spotify, é mesmo importante. E também lá no Instagram. Podem seguir-me em @inesmel.pt. É isto, malta. Obrigada por me ouvirem e beijinhos!